Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a manifestação que vai acontecer na quinta-feira lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, a favor aí, a pedido para que Levem Seno possa recorrer. Vamos trazer todas as notícias, todas as informações, tudo que vai rolar nessa manifestação que os torcedores do Vasco estão se reunindo para fazer. Vamos falar também sobre o treinamento que rolou ontem lá no CT do Almirante, onde pela primeira vez Luxemburgo foi o comandante da equipe, já está com os jogadores, comandou o primeiro treino, um treino que a gente já vê muitas mudanças na equipe, uma profissionalização dos treinamentos do Vasco, que é a grande diferença que tem para essa nova comissão de Luxemburgo que chegou e a comissão de Ricardo Sapinto que saiu. Uma grande mudança que eu tenho certeza que vai mudar totalmente o futebol do Vasco da Gama. Vamos trazer todos os detalhes de tudo que rolou no primeiro treinamento de Vanderlei Luxemburgo e a importância que ele vai ter para essa nova era, esse novo time do Vasco que vai acontecer aí a partir já do próximo jogo. E falar também da decisão que vai acontecer hoje às 7 horas da noite do Sub-20, a final da Copa do Brasil contra a equipe do Bahia. Trazer todos os detalhes e a importância que vai ser esse título aí para nossa garotada. Então, rapaziada, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aí no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para que todos os vídeos que eu envie, eles cheguem até você. Além disso, eu vou também pedir para você deixar o seu like. Seu like é importantíssimo, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos iguais a você. E como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno e eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, trazer as últimas notícias, as últimas novidades. Vou começar falando aqui sobre a final que vai acontecer hoje, às 7 horas da noite, da Copa do Brasil Sub-20, uma final entre Vasco e Bahia. Já tivemos o primeiro jogo no domingo passado, às 2 horas da tarde, onde o Vasco ganhou ali de 2-1 lá em Salvador, com um gol de Gabriel Peck e outro gol do MT. Um grande jogo, uma grande equipe que o Vasco tem no Sub-20, sempre muito forte, revelando jogadores, e essa base, essa garotada que está se formando aí nesse Sub-20 é realmente muito boa e tem muita qualidade. Foi uma equipe que já no ano de 2019 chegou à final da Copa São Paulo, que tinha Lucas Santos, Thiago Reis, Laranjeiras, e alguns desses jogadores estão ainda nessa equipe do Sub-20, como o próprio Laranjeiras, porém novos jogadores começaram a aparecer, como o MT, o lateral esquerdo Riquelme, que é a grande revelação e promessa da base do Vasco, grandes jogadores, o próprio Caio Lopes, o 10 da equipe, o capitão da equipe. Então realmente muitos jogadores bons, de qualidade, que se bem aproveitados, eu tenho certeza que vai ser muito bem aproveitados pelo Vanderlei Luxemburgo, que é um treinador que gosta muito de usar a base, né, do time, diferentemente de Ricardo Sapinto, que não usava nenhum jogador da base, nenhum jogador do Sub-20. Muita qualidade a gente vê e nunca utilizada pelo treinador português que saiu da equipe, e tenho certeza que muito ao contrário disso, vamos ver Vanderlei Luxemburgo utilizando esses jogadores novos que têm sim uma extrema qualidade, e se bem aproveitados vai dar muitos frutos aí para o futebol profissional do Vasco da Gama. Como por exemplo ano passado, que o Vanderlei tirou da cartola o Thales Magno e foi um grande jogador, se não um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Ano passado não, ano retrasado, que a gente já está em 2021 e o Thales surgiu ali no Vasco no ano de 2019. E falando em Thales Magno, eu tenho certeza que o futebol dele vai voltar a aparecer com o Luxemburgo no comando da equipe. Mas voltando aqui para o jogo que vai acontecer do Sub-20, jogo que vai acontecer às 7 horas da noite, em São Januário, com transmissão ali da Vasco TV, da Band e do Sport TV 2. Então fiquem ligados, vamos dar um apoio para a nossa garotada, vamos dar um apoio para a nossa base forte, que o Vasco possa sair com esse título, que vai dar moral aos jogadores. Eu tenho certeza que vai ser uma grande vitrine ali, até mesmo para os clubes de fora darem uma olhada, tentar alguma futura contratação, negociação e, é claro, fortalecer o nosso futebol profissional. Uma grande garotada está surgindo aí e esse título vai ser importantíssimo, até mesmo para o Vanderlei Luxemburgo dar uma olhada e já pescar uns garotos para o nosso futebol profissional. E falando de Vanderlei Luxemburgo, vamos falar aí do treino que aconteceu ontem no CT do Almirante. Foi o primeiro treino de Vanderlei Luxemburgo como novo treinador do Vasco da Gama. Já mudou totalmente o jeito, a cara da equipe, né?
mas antes do treino rolou uma conversa ali entre Alexandre Campelo, o seu vice-presidente José Luiz Moreira, Jorge Salgado, atualmente o presidente, o futuro presidente do Vasco. Eu vou falar já já sobre tudo que pode acontecer, mas eles também estavam nessa reunião com os jogadores, e o novo diretor executivo da equipe, Alexandre Pássaro, que veio aí através de Jorge Salgado, sentaram, se reuniram com os jogadores. Vou falar já já tudo que rolou nessa conversa, mas primeiro eu quero trazer para vocês o que rolou no treinamento de Vanderlei Luxemburgo, um treino que começou ali às 4 horas da tarde e finalizou ali quase perto da noite, por volta aí de 7 horas, 6h30, o treino chegou ao seu fim. Muita conversa, muita orientação e muita mudança já na cara da equipe. O treino começou ali com Alexandre Melo e Cupertino encerrando os trabalhos, 2 jogadores na equipe. Eles pararam ali somente por conta da chuva e um vento muito forte que rolou no Rio de Janeiro na noite de ontem. Se não fosse por isso, eu tenho certeza que Vanderlei Luxemburgo iria seguir com esse treino aí por muito tempo. O treino foi iniciado, o Vanderlei dividiu o grupo aí em atletas, 2 para um trabalho com físico, né, muita resistência física, uma atividade para melhorar ali o físico dos atletas, que realmente está muito baixo, diminuiu muito o nível com a chegada de Ricardo Sapinto. O treino aí, diferentemente do que acontecia com o Ricardo Sapinto, vai passar a ser em 2 períodos. Sapinto vinha, treinava a equipe somente pela parte da manhã e à tarde dava folga para os jogadores fazerem o que quiserem, né? O Vasco passando por um momento de muita dificuldade, não tendo bons resultados, mas Ricardo Sapinto não gostava, parecia que não gostava muito dos treinamentos, só treinava a equipe pela parte da manhã e na parte da tarde o treinamento não rolava, e isso vai mudar com o Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo vai voltar a implementar um treino, uma rotina integral, treinando tanto pela parte da manhã quanto pela parte da noite. Então a gente vê a diferença que vai acontecer na equipe, sem dúvida nenhuma. A gente vai ver uma melhora física nos atletas, e isso era algo que realmente estava deixando os torcedores vascaínos muito chateados, porque chegava ali nos 30, 25 do segundo tempo, o Vasco não tinha mais fôlego para aguentar, até mesmo no segundo tempo, e sempre tomava bastante gols na segunda etapa da partida. E após esse trabalho de resistência física e intensidade, o Vanderlei dividiu mais uma vez a equipe em 3 grupos para uma atividade de posse de bola em campo reduzido. Então ali o treinamento foi dividido em 2 partes. Primeiro um treino ali com muita intensidade, muito trabalho físico, e depois um treino com bola dividido aí em 2 equipes, o time do Vasco no geral, né, para um trabalho mais em campo reduzido. E o Vanderlei orientou sempre de olho em cada jogador, de olho em cada lance, orientando os atletas com muita intensidade, aquele jeito que a gente conhece muito bem o professor. Hoje a equipe já volta a treinar com a carga aí ampliada. Ele já conversou com os atletas, falou que vai mudar essa coisa, né, esse tipo de treinamento que vinha acontecendo com o Ricardo Sapinto, um treino mais calmo, apenas uma vez por dia. Ele falou com os atletas que vai mudar isso, agora vai ter sim mais atividade ampliada, agora com 2 treinamentos por dia e uma atividade com muito mais intensidade. E outra coisa que vai mudar também com o Vanderlei Luxemburgo é a dormir fora. Antigamente, com o Ricardo Sapinto na equipe, o Vasco, por exemplo, quando ia jogar um jogo fora, como foi contra o Atlético Paranaense, que jogou no domingo passado, lá no Paraná, jogou e no mesma noite veio para o Rio de Janeiro, voltando para o Rio de Janeiro. E com Vanderlei Luxemburgo isso vai mudar. Por exemplo, vamos ter o jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense. O Vasco vai jogar lá na quinta, às 7 horas da noite, vai permanecer em Goiânia, vai dormir em Goiânia. Na manhã seguinte vai ter um treinamento regenerativo com toda a equipe e vai embora somente na quinta-feira à tarde. Ele preza muito, né, por essa parte de dormir no mesma cidade, não ter esse deslocamento pós-jogo, de vir para o Rio de Janeiro, voltar para a sua cidade natal, que é algo que cansa muitos atletas. Então ele prefere permanecer na cidade que jogou, dormir na cidade que jogou e no dia seguinte fazer um treinamento regenerativo e aí sim voltar para o Rio de Janeiro. Então outra mudança aí que vai fazer essa modificação no elenco, na atividade física, na mudança mesmo, né, na rotina dos atletas, importantíssima. Então uma grande profissionalização do futebol do Vasco da Gama, algo que não acontecia com um treinador português. A gente pensou que ia revolucionar o futebol do nosso time, mas muito pelo contrário, acabou totalmente com a nossa equipe e destruiu. E eu tenho certeza, eu também acredito que vocês têm essa certeza, que com Vanderlei Luxemburgo isso vai mudar. A gente vai ver uma grande evolução dos atletas, tanto dentro como fora de campo. E como eu falei no início do vídeo, né, antes do treinamento acontecer,
A direção do Vasco, Alexandre Campelo, José Luiz Moreira, Jorge Salgado e Alexandre Pássaro se reuniram com os jogadores, conversaram com os jogadores e algumas questões foram debatidas. Mas eu venho falar de uma que foi muito importante, que foi a questão dos salários pagos. Eu não concordo com o Jorge Salgado estando ali, eu já deixo isso muito bem claro para você, mas respeito se você concorda, como eu sempre falo, e volto a tocar no ponto, vivemos uma democracia. Se você é a favor de Jorge Salgado na presidência, se você concorda com tudo o que aconteceu, eu tenho que concordar não, mas eu tenho que respeitar a sua opinião. E mesmo ao contrário, se eu falo que não concordo com tudo que rolou nas eleições do Vasco, você tem que me respeitar a minha opinião, porque a gente vive numa democracia. E o que aconteceu foi o seguinte: o Jorge Salgado sentou, conversou com os jogadores e falou que iria pagar os salários referentes aí aos meses que está atrasado. Pelo apurado aí de uma página de notícias, de um portal de notícias muito conhecido, que é o GE, a nova direção do Vasco da Gama atual. Volto a repetir, muitas coisas ainda vão acontecer. Provavelmente Jorge Salgado não vai ser o presidente do Vasco, mas atualmente ele está tomando essa postura de presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porém, segundo o próprio, falou com os jogadores que pretende pagar o mês de outubro, referente aí tanto ao CLT quanto ao direito de imagem. E duas parcelas do acordo que aconteceu com Alexandre Campelo, em que ele pegou todos os salários atrasados lá do ano retrasado, juntou, somou tudo e dividiu em 12 vezes e ia pagar mensalmente aos jogadores. Isso até mesmo está em atraso. E Jorge Salgado falou que iria pagar também isso, de acordo aí da repactuação que vence todo dia 5. Então poderemos ver sim salários pagos, o acordo pago e outras novidades. Porém, com relação aos funcionários, nada falado, nada feito. Ainda não temos notícias de pagamento a funcionário, que eu também acho uma vergonha. Pagam jogadores, mas não pagam funcionários. Isso não pode rolar. Prioridade, na minha opinião, até tinha que ser mesmo os funcionários, até por receber menos do que os jogadores da equipe. O Vasco atualmente deve o mês de novembro aos funcionários, o 13º aos jogadores deve o mês de outubro, novembro, 13º, direitos de imagem e o acordo. Isso tudo é um resumo dessa péssima gestão de Alexandre Campelo, que não paga, não obtém resultados fora de campo, dentro de campo, uma bagunça política. E infelizmente, possivelmente, vamos ter novos 3 anos disso, caso Jorge Salgado volte, mas esperamos que eu quebre a cara lá na frente, se realmente Jorge Salgado for o presidente eleito. Eu acho que muita coisa vai acontecer e essa história vai mudar, mas caso ele realmente seja, tomara que ele quebre a minha cara, né? Mas acredito que vamos ter mais 3 anos dessa gestão fraca, que não vai movimentar muito o Vasco da Gama, mas tomara que lá na frente eu tenha vergonha e quebre a cara de tudo isso que eu estou falando, mas acredito que infelizmente vamos continuar com essa gestão aí que não paga, não obtém bons resultados, mas tomara que isso mude. Pelo menos essa primeira atitude até o momento de Jorge Salgado foi boa, tentando pagar os salários dos jogadores. Mas falando aqui sobre a manifestação que vai acontecer na quinta-feira lá na Candelária, torcedores vascaínos estão se reunindo, né? Pessoas a favor de Levenciano. Levenciano tanto pediu, os torcedores estão começando a se posicionar e se movimentar para fazer isso. Eles estão movimentando uma manifestação para ocorrer na quinta-feira, dia 7 de outubro, em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quinta-feira aí é jogo do Vasco, Vasco e Atlético Goianiense. Então os torcedores se reunindo para que essa manifestação aconteça contra o golpe, né, contra as eleições do dia 14, essa bagunça política acontecendo no Vasco. E a favor, é claro, de Levenciano, do projeto do possível presidente do Vasco da Gama. Então torcedores se reunindo. Acredito que seja válida toda forma de manifestação. Tem que manifestar mesmo. Se você é contra tudo isso que aconteceu, eu sou contra, não concordo. Volto a repetir. Acho que essa palhaçada que aconteceu no Vasco com relação àquelas eleições do dia 7 que cancelaram, essa nova eleição do dia 14, isso foi uma bagunça, entendeu? Isso foi um golpe que tentaram implementar nitidamente no Vasco da Gama. Várias vezes já me posicionei com relação a isso, mas com relação até mesmo a Jorge Salgado, eu tenho que trazer as notícias para vocês. Meu trabalho é esse, deixar vocês informados. Então, qualquer coisa que ele fizer, eu vou trazer para vocês. Qualquer coisa que Levenciano fizer, eu vou trazer para vocês, mas deixando bem claro que eu não concordo de Jorge Salgado estar lá sentado na cadeira de presidente, porque para mim ele não é o presidente eleito. E por conta disso, muitos torcedores estão se reunindo, vão se reunir na Candelária, no centro da cidade, em frente ao Tribunal de Justiça, na quinta-feira, para manifestar a toda essa palhaçada política que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. A manifestação ali está sendo preparada, está sendo organizada para a parte da tarde, irem se manifestar e depois todo mundo ir para suas casas ver o jogo do nosso gigante da colina na quinta-feira e puxaram uma hashtag. Os torcedores se reuniram e escreveram: "Vem para a rua Vascaíno".
Então se você também é a favor dessa hashtag, se você é a favor de Lé Venciano, se você é contra toda essa palhaçada política que ocorreu nesses últimos meses dentro do Vasco da Gama, deixe o seu comentário, vem pra rua vascaíno, deixe o seu comentário de indignação a essa política do Vasco da Gama, essa eleição do dia 14 e a favor de Lé Venciano. Conto com a sua participação aqui nos comentários e também te peço para deixar o seu like e também se você é a favor de Lé Venciano, se você é contra, vai lá, se manifesta. Como eu falei, toda forma de se manifestar é sempre livre, é sempre dou o maior apoio. Então tem que sim, se você está indignado com essa situação do Vasco da Gama, vai lá, deixe o seu apoio a Lé Venciano. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, trazendo todas as notícias, todas as informações. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para todos os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas contas aí do Facebook, em todos os lugares. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.